aqui diz o seguinte: Chelsea prepara a proposta de 40 milhões para tirar Pedro Lima do esporte. Confira os detalhes. De acordo com a ESPN, a ideia do clube inglês é emprestá-lo primeiro ao Strasbourg, da França, para pegar a experiência. Aí, apelidado como herdeiro de Cafu, aí já é forçar a barra, na minha opinião, pelo renomado jornal espanhol AS. O jovem lateral direito do esporte, Pedro Lima, de apenas 17 anos, vem se consolidando como uma das maiores promessas do futebol brasileiro na atualidade. Não só do brasileiro, né? E também do nordestino, principalmente. Revelado pelas categorias de base do Leão, o atleta chama a atenção de clubes de peso na Europa. Segundo a apuração da ESPN, então a apuração de nome, né? O Chelsea sinalizou interesse em contratar o jovem craque, com uma oferta inicial de 40 milhões, ainda nesse semestre. Está faltando um mês, né? Eu falei 6 meses e não passava 6 meses aqui no esporte. Vamos ver. É A proposta porque pode falar. a janela lá de transferência só abre no meio do ano. Então, realmente seria 6 meses. Eu achava que ele ia para um time de Série A, mas pelo andar da carruagem, o pessoal da Europa vai levar ele. A proposta prevê o empréstimo de Pedro Lima ao Strasbourg, time que disputa a primeira divisão do Campeonato Francês, na primeira temporada, com o objetivo de aprimorar suas habilidades e experiência no futebol europeu, antes de se integrar ao time inglês. Antes dos Blues, Real Madrid, Barcelona, PSG e Juventus estariam de olho no lateral titular do esporte, além de outros clubes da Premier League, como Manchester City, atual campeão europeu, que teve até um olheiro que veio observar o atleta. E aí, Alisson, a gente vai continuar falando um pouco sobre esse assunto, porque a vitória foi semana passada, na verdade, né? No sábado. Mas, com essa notícia, eu falei, tem que botar isso aí na pauta, porque é notícia de agora. Tá certo? E aí, o que tu acha dessa proposta aí do Chelsea? Eu acho que é uma boa, diretamente. Eu vi umas pessoas falando que a proposta estava baixa, mas, sinceramente, não tem como para um clube de Série B, para um jogador que está no clube de Série B. 40 milhões é uma proposta assim acima do que normalmente acontece. Então, se realmente for para frente, acho que é um passo dado ao jogador, né? Porque vai jogar na Europa, valorização muito grande lá. Claro que o Chelsea tem muito disso de pegar jogador, emprestar e depois utilizar no seu time. Mas o Chelsea também está montando um time muito novo, então eu não duvido nada de, por exemplo, daqui a uns 2 anos, o Pedro Lima, se realmente for ao Chelsea, está jogando lá, por lá, porque o lateral direito do Chelsea também não é lá essas coisas não, assim. E lembrando que ele só tem 17, ele vai para a Europa com certeza, você tem que completar 18. Aí, mais uma voltar com 20 pro Chelsea seria ótimo, porque o cara ainda tá no auge. Então, Exatamente. o cara ia pegar uma experiência ali no time francês, que é uma liga mais ou menos. A gente sabe que o PSG sempre está ganhando lá os campeonatos, mas num time desse ele pega uma experiência boa, vai pegando ali, jogando umas competições internacionais. Não sei se esse time aí tem a capacidade de disputar uma Europa League. Então, a Europa League já é um carro-chefe ali no qual Pedro Lima pode pegar uma experiência. A gente está colocando aqui uma questão de uma visão, né? Porque geralmente quando esses jornais apuram, já é mais ou menos 80% verdadeiro dessas apurações, porque muitas vezes tem contato da Europa com contato dos brasileiros, então O geralmente como Strasbourg normalmente é um time que briga ali no meio da tabela do campeonato francês, por aí. entendi. Então Chega. é um time geralmente intermediário, né? Na França. É, é que normalmente é uma coisa muito comum lá fora, né? Estão até falando muito sobre o Vitor Roque nos últimos dias sobre isso. Você contrata um jogador para ele se adaptar, você empresta ele para um time da própria liga ou para um time de uma liga um pouco mais fraca. Seria o caso do Pedro Lima, porque eu acho que não sei se ele tem o cacife para jogar uma Premier League ainda não, sabe? Não, Então, deixa eu acho um continuar jogador muito aqui. bom, Pode mas falar, pode falar. eu acho um ótimo jogador, é um ótimo lateral para a carência que a posição tem hoje em dia. Mas eu ainda acho que está muito maduro, muito verde ainda, sabe? Não tá tão maduro assim, por mais que seja titular no esporte. Show. Então, deixa eu só
passar aqui para a galera outras informações sobre essa notícia, tá certo? Deixa eu ver aqui mais um pouco. Continuando, diz o seguinte: João Marcelo Barros, diretor do Comitê de Gestão do Esporte, reconhece as sondagens de grandes clubes europeus por Pedro Lima e ressalta o potencial do atleta para se tornar um dos principais nomes do futebol brasileiro nos próximos anos. Apesar de não haver nenhuma proposta oficializada até o momento, Barros acredita que o futuro do craque da base é promissor. Pedro Lima veste a camisa do esporte, desde a categoria dos bases do futsal, e aos 15 anos migrou para o campo e rapidamente se destacou. Foi titular na última Copa do Mundo Sub-17 em 2024. Já no profissional, o jovem lateral conquistou o Campeonato Pernambucano e se consolidou como titular absoluto na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, multas rescisórias. Dá para ler aí para a gente, Alisson? Deixa eu colocar em tela cheia aqui. O lateral é tratado como um grande prospecto pelo esporte desde que chegou à Ilha do Retiro, destaque em uma posição carente no cenário mundial. Pedro Lima teve recentemente seu contrato renovado com o Leão até 2027. A multa rescisória do atleta para clubes nacionais é 55 milhões de reais e para os clubes europeus 12 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais para fazer o atleta atravessar o Atlântico. Até o momento, nem o atleta, nem o empresário e nem o clube demonstraram interesse em fazer algum tipo de transferência envolvendo o jogador. Apesar da pouca idade, Pedro Lima parece querer construir uma história no esporte. Quem sabe entrar na galeria de ídolos do clube. Mas vamos lá, galera, vamos lá. Vamos pensar como ele, né? Como a questão do empresário, o próprio jovem mesmo. Não é de agora. Eu tenho uma parceria aqui, meu irmão joga lá no Jaguar, aqui de Jaboatão, e eu já fui lá, é porque não posso mostrar no YouTube, mas ao entrevistar alguns rapazes, todos querem sair daqui, todos querem ir para a Europa, querem jogar, porque foi colocado isso na cabeça deles, por meio da mídia, tudo isso. Também é outro custo de vida, é tudo diferente lá na Europa, todo mundo sabe disso. Então, acredito para Pedro Lima, como é dessa geração, com certeza o intuito dele é ir para a Europa. O pessoal que dá, né, ele quer ficar no esporte para ficar disputando, não, pô. Eu tenho certeza que o objetivo dele, o plano de carreira dele, do empresário dele, é de levar ele para a Europa, de ele conquistar. E isso é bom para o esporte, porque, por exemplo, vai ser vendido para o Chelsea, por exemplo, vamos lá, vai ser vendido, beleza, foi vendido. Aí lá, outro time compra, o esporte ganha do mesmo jeito, e com esses 40 milhões aí, dá para fazer muita coisa. Estruturar a Ilha do Retiro, entre outras coisas que precisa fazer, montar um bom time para uma Série A, caso desse ano. Então, é algo que o esporte precisa ver o futuro, e não segurar o jogador. Já aconteceu isso no passado, com quem? Ciro no auge, arrebentando no esporte, o esporte segurou, o cara caiu o futebol. Outro cara, muitas pessoas não lembram, o Juninho, lembra? Juninho, também uma jovem promessa do esporte que poderia ter dado muito certo, mas infelizmente não deu. Mas tem a questão do Juninho também teve alguns problemas na vida pessoal, né? O extracampo também envolveu muito, mas eu acredito que se vier essa proposta, o esporte não pode recusar, tá certo? E na tua opinião, Alisson? Não é irrecusável. Uma proposta assim é irrecusável. Para um time que está na Série B é irrecusável. Principalmente para o esporte que está aí fazendo reformas na Ilha do Retiro e tudo mais, é irrecusável. 40 milhões de reais é muito irrecusável. Eu acho que até time de Série A não recusaria 40 milhões de reais. Só se fosse... A única coisa que eu acho exagero, já falei até antes de ontem, na live pós-jogo, é a questão de comparar ele com o Cafu, porque aí não tem comparação, mas o futebol dele é muito bom. Muito bom. Joga bem, ontem mesmo. Antes de ontem, na verdade, estava até falando aqui no nosso canal, por que não adiantar um pouco ele? Deixar o Rosado um pouco mais defensivo e adiantar um pouco mais ele, porque ele é mais agudo, ele é mais ofensivo. Então, com certeza, tem uma jogada que ele deu o drible no jogador, a gente sabe, imaturo ainda, ele poderia ter cruzado, ele chutou pela rede para o lado de fora, mas isso aí é normal. As falhas defensivas dele acontecem, pô, é jovem. Aí queria que ele marcasse a galera do Atlético, pô, aí você me quebra. Não tem como.
Não tem como, os caras são muito mais experientes do que ele, estavam fazendo dobra ali nas costas dele e queria que o cara marcasse, se matasse para marcar os dois. Então não tem comparação, entendeu, galera? Alisson? Não tem muito o que falar mais não. Realmente é um jogador muito bom. Acho que as comparações com o Cafu são exageradas, mas sempre tem, é inegável. Todo mundo faz isso. Surge um canhoto argentino, todo mundo fala que é o novo Messi, né? Mas nunca chega nem a um terço do futebol. Não estou dizendo que esse é o caso do Pedro Lima, tá? Mas eu acho que segurar um pouco também, né? Às vezes as pessoas se emocionam demais. Ok. Então, galera, essa aí foi a novidade, né, do esporte, né? Estou aqui por as notícias do Esporte Clube do Recife. E essa é a bomba, né? Sobre a questão do Chelsea preparar essa proposta de 40 milhões para tirar Pedro Lima da ilha do Recife. Até lembrando, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, acompanha aí nossos conteúdos dentro do Instagram e também do nosso X, né? Tá certo? Anildo em vídeo lá no X e também no nosso Instagram. Agora nós vamos